irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade de Cristo Rei, que encerra o ano litúrgico. E ela é celebrada nesta data, ou seja, um domingo antes do início do novo ano litúrgico, que é o primeiro domingo do Advento, justamente porque com esta festa nós assinalamos o fato de que apenas no fim dos tempos é que Cristo vai reinar de maneira completamente inapelável sobre todo o universo. Mas então nós nos perguntamos, ele é rei? Se ele reinará apenas quando o universo for consumado, ele não é rei? Sim, ele é rei. Ele é rei porque ele é Deus e homem. É o único homem de toda a criação ao qual a natureza divina está indissociavelmente unida de maneira substancial. Isso significa, ele é o homem-Deus. E por esse simples fato, ele está acima de toda a criação. No topo de toda a criação. Acima dele está apenas a substância propriamente divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele, a humanidade santíssima de Cristo, está acima do universo todo. Por isso ele é rei. Porém, este seu reinado não acontece de uma maneira automática na história. Nós lemos o que São Paulo diz na segunda leitura, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho bem-amado. O que São Paulo está dizendo? Ele está dizendo que existe um reino, que é o reino das trevas. A melhor tradução seria império. E ele está dizendo que Deus, Pai, nos transferiu do império das trevas para o reino do seu Filho bem-amado. Só que ele diz antes, dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Que luz é essa? Que nos liberta do império das trevas e nos introduz no reino do Filho, do seu amor. Esta luz é a luz da fé, que é uma graça que Deus nos outorga. E nos-la dá de maneira inteiramente gratuita. Ninguém pode merecer a fé. Ela é dada por Deus de maneira inteiramente gratuita, e a única coisa que nós conseguimos fazer é receber e crer. Ora, quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos que Ele é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, quando nós cremos que esse homem, que a sua humanidade santíssima, realmente é coeterna com o Pai e o Espírito Santo, pela sua glorificação, quando nós entendemos, ademais, que Ele é o instrumento de expiação dos nossos pecados,
pelo seu sacrifício na cruz. E quando nós cremos nisso com todo o nosso coração, nós somos assimilados no seu reino. Nós nos tornamos, por assim dizer, parte dele mesmo. A primeira leitura nos fala disso. Todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe, o seu cabeça. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Davi já era o ungido. O rei Saul o ungira ainda na adolescência. Mas agora, o povo aderiu a Davi, colocando-se, por assim dizer, sob a sua vassalagem. E o que acontece? O povo lhe diz: somos os teus ossos, somos a tua carne, nós somos um só corpo com você. E tudo isso é prefiguração do mistério da igreja. Quando nós acolhemos a fé no nosso coração, nós nos entregamos verdadeiramente a Deus, a nossa vida é colocada nas mãos dele de uma maneira completa, porque a fé não é apenas um ato intelectual para o Novo Testamento, a fé é a entrega de todo o nosso ser a Jesus Cristo, e nesse momento, assim como o povo se entregou nas mãos de Davi, como se fosse uma só carne, como se fossem os mesmos ossos, nós nos unimos a Jesus Cristo e ele se torna o nosso cabeça. Nós nos submetemos a ele e ele se torna o nosso rei. Pela fé, essa luz é acesa em nós e nós somos transplantados das trevas, do império das trevas, do império da confusão, do império do diabo, e somos levados para o reino. A imagem que São Paulo aqui utiliza é mais ou menos a seguinte: é como se esse mundo fosse o império das trevas. Como se esse mundo fosse um lugar de confusão, como se esse mundo fosse um lugar de caos, como se esse mundo fosse um lugar de dissolução. E então, Deus se faz homem. Ele se encarna. Ele morre no nosso lugar. E quando isso acontece, quando ele merece a nossa salvação, pela fé nele, ele está, até o fim dos tempos, formando um reino de homens e mulheres redimidos por ele. De homens e mulheres que são resgatados por ele, graças a essa força impressionante, que é a força da fé. Ou seja, pela fé ele está conquistando um povo para si. Pela fé ele está conquistando um reino para Deus Pai. Pela fé semeada dos corações dos homens, ele está realizando uma obra de resgate, uma obra de redenção. E essa obra, conforme nós lemos no Evangelho, começa ali no alto da cruz, quando ele está rodeado por homens que estão debaixo do império das trevas. Esses homens são judeus e são pagãos. Os judeus lhe dizem: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados pagãos caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre como anestésico e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Vejam, eles dizem: se és rei, salva-te a ti mesmo. Se és rei, salva-te a ti mesmo. Ora, eles não entenderam nada.
Porque justamente ele é rei pelo fato de não se ter salvado a si mesmo. Ele é rei porque ele se entregou à morte num sacrifício expiatório para nos conquistar como reino para ele. Ele é rei justamente porque ele disse: o Filho do Homem veio para resgatar e salvar o que estava perdido. Ele é rei que veio justamente pela sua morte redentora salvar quem estava condenado, isto é, nós. Ao seu lado havia 2 ladrões. Um também o insultava com as mesmas acusações. Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Salva-te a ti mesmo. Mas o ladrão que estava do outro lado simplesmente respondeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Ou seja, ele não está morrendo por causa dele mesmo, ele não precisa se salvar. Somos nós que somos pecadores, ele não. Ele não fez nada de mal. Ele é vítima. Ele é vítima de expiação. E acrescentou, dizendo a Jesus, Jesus, e o nome Jesus, Yeshua, significa Yahvé salva. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, eles estão te desafiando, mandando que tu te salves. Eu estou te dizendo, seja o meu Salvador. Lembra-te de mim, salva-me tu. Se reinar é salvar, se reinar é redimir, se reinar é libertar escravos para fazer um reino com eles, eu quero ser o primeiro, salva-me. Eu não mereço, eu mereço essa condenação mesmo. Eu mereço ser condenado. Eu olho para ti e sei que tu és o Cordeiro. Tu és inocente, tu não tens pecado, tu és santo. Salva a minha alma. Lembra-te de mim. Lembra-te do meu nome. Lembra-te de quem eu sou. E Jesus lhe disse: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a palavra paraíso é uma palavra grega que significa simplesmente jardim, fazendo referência ao Éden. Ou seja, ainda hoje você vai estar comigo num jardim lindo, onde você vai viver intimidade comigo e com meu Pai. Ainda hoje eu vou te conduzir para o lugar da intimidade, para o lugar do amor, para o lugar onde você vai saber quem eu sou. Por quê? Porque você entendeu que você precisa de um Salvador. E que eu estou morrendo no teu lugar. Naquele instante, o bom ladrão foi transferido do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele foi tirado das trevas da incredulidade e, pela graça, ele foi regenerado. E foi transferido
daquele império da iniquidade, do erro, do engano, da confusão, do caos, para o reino do Filho. Ele entendeu quem ele é. Como diz São Paulo aos Colossenses na segunda leitura, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele existe antes de tudo. E tudo tem nele a sua consistência. Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele tem em tudo a primazia. Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. E através dele quis reconciliar consigo todas as coisas que estão na terra, que estão nos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. É na cruz, pelo seu sacrifício, que o Deus encarnado demarca o seu reino. É pela cruz que ele é conquistador de nações. É pela cruz que ele estabelece o seu domínio entre os povos. É pela cruz que ele faz com que, tendo sido perdoados os nossos pecados mediante o seu sacrifício, nós, crendo nesse sacrifício, possamos ser associados à sua obra redentora. E é por isso que São Paulo diz aos Coríntios: nós vos anunciamos Cristo e Cristo crucificado. Por quê? Enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós abrimos a nossa boca para anunciar o Evangelho da cruz. E toda vez que o Evangelho da cruz é anunciado, e a fé semeada no coração de um homem, este homem é transferido do reino do império das trevas para o reino do Filho, e se torna mais um no reino de Deus. É quando a cruz é anunciada, é quando os homens entendem que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que ele é o Cordeiro que está em pé diante do trono, como nos diz o livro do Apocalipse, que ele está puxando toda a história para ele. É quando os homens entendem e creem nisso com todo o seu coração, que eles são transferidos. É um milagre maravilhoso. O milagre de poder pregar, de poder anunciar o Evangelho. E dia após dia, é um que entende, é outro que crê, é outro que recebe, é outro que aceita, é outro que se entrega, é outro que se coloca debaixo do poder de Cristo, é outro que entende que esse mundo não tem graça, que esse mundo é cheio de trevas, que a única graça que existe está na cruz. Ele é a solução, é Ele a resposta, é nele que nós temos a nossa paz. Sem Ele, nada tem sentido. E nós precisamos entender isso, porque, vejam, há muito tempo atrás eu li um ensaio do René Girard, chamado O Bode Expiatório, em que ele explica diversas coisas, uma das quais é o sacrifício de Cristo na cruz é o ato mais extraordinário da história por um motivo. Desde o jardim, nós carregamos um problema. E esse problema é chamado culpa. Nós nos culpamos, nós culpamos os outros, nós ficamos procurando um culpado, sempre um culpado. Isso já começou com Adão e Eva. Adão disse: não, foi a mulher que me deste. Eva disse: não fui eu, foi a cobra. A cobra não tinha braço para apontar, então foi a primeira a ser amaldiçoada. E desde então, nós estamos o tempo todo procurando um culpado. Nós queremos achar, por exemplo, na psicanálise, um culpado para os nossos traumas. E vamos rastreando para achar um culpado.
Nós vamos pela dialética materialista, tentando achar um culpado para as desigualdades humanas. Dizemos que o culpado é a classe, ou que o culpado é a estrutura, ou que o culpado é a opressão, ou que o culpado é sei lá quem. Nós passamos a vida inteira teorizando sobre o culpado, até que Deus se faz homem. E quando Deus se faz homem, o que Ele faz? Ele diz, olha, é o seguinte, se eu fosse castigar cada um de vocês, não ia sobrar ninguém, porque todos pecaram. Então, eu pego a culpa de vocês, eu sou o culpado. Eu assumo a culpa de vocês, eu pego a culpa de vocês e mato essa culpa comigo, pelo meu sacrifício. E daqui para frente, pelo amor de Deus, parem de falar desse assunto. Vamos construir alguma coisa. Daqui para frente, pare de preocupar o seu coração com um culpado. Olhe para a cruz e entenda que a tua culpa já foi crucificada lá. Ele é o teu Salvador. Daqui para frente, creia nisso, com todo o seu coração e obedeça a Ele. Faz o que Ele está falando, que você vai ter a vida eterna. Dê razão a Ele. Diga, Senhor, eu dou razão a Ti. Eu creio em Ti. Creio na Tua palavra. Eu decido levar isso a sério. Parar com rebeldias. E de fato, entender que o Senhor é Deus. Deus feito homem. Ora, graças à evangelização, com todos os seus defeitos, porque nós não somos perfeitos, a igreja ao longo da história foi alcançando esse objetivo. E os povos foram entendendo. E Cristo foi sendo colocado cada vez mais no centro. Até que as revoluções explodiram. E com elas, o desejo de expulsar Cristo de todos os lugares. Cristo tem que ser expulso dos tribunais. Cristo tem que ser expulso das assembleias legislativas. Cristo tem que ser expulso das escolas. Cristo tem que ser expulso de todo lugar. Por quê? Porque nós escolhemos ser laicos. Consequência, o império das trevas só ganha força. Luta, divisão, ódio, por todo lado pessoas que estão procurando culpados, a culpa é sua, não, a culpa é desse, a culpa é de tal, não, é fulano contra ciclano, é tal contra tal, e assim por diante, nós vamos criando cada vez mais divisão, barreiras. O império das trevas se mantém pela divisão, porque sempre nós estamos preocupados em encontrar o culpado. Mas quando Cristo volta para o centro, quando a cruz volta para o centro, nós entendemos, Ele assumiu as nossas culpas. Daqui para frente, não vamos falar mais disso, vamos construir algo que vale a pena, com a graça dEle, com o amor que vem dEle. O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa redescobrir este Rei. O mundo precisa ser evangelizado de novo. O mundo precisa abandonar essa apostasia na qual entrou. E nós, como igreja, precisamos parar de relativizar a salvação de Jesus Cristo como se Jesus fosse igual a qualquer outro, como se o Evangelho fosse uma verdade alternativa. Não! O Evangelho é a única verdade que pode realmente salvar o mundo. Que nós sejamos conscientes disso, queridos irmãos. Então, a festa de Cristo Rei deixará de ser apenas uma festa no calendário e se tornará para nós um programa de levar a fé por todos os lados. Porque a solução para todos os problemas da humanidade não está nela mesma. Está naquele judeu, sangrando, costurado a ferros, em cima de uma árvore. Ele é o Redentor. Ele é o Salvador. Enquanto nós não entendemos a centralidade disso, vamos continuar patinando em cima dos nossos ódios.